Fala, concurseiro! Nesse vídeo eu vou te dizer 5 dicas que você pode utilizar para saber quais cursos você deve estudar e como você deve fazer para o ano de 2022. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí! Fala, concurseiro! Aqui é o professor e sargento Ricardo Oliveira. Já passei por isso na minha vida, qual concurso que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual faculdade eu vou fazer. E realmente esse momento é dificílimo em nossas vidas. E se não tiver alguém para chegar e te entregar uma orientação, se não tiver alguém que passou por aquilo, que tem um conhecimento de causa para te falar, ó, segue por esse caminho, fica muito difícil. Então você que está com seus 18, 19, 20, 30, 40 anos, e talvez agora, nesse momento da sua vida, você se deparou e quero fazer um concurso público, quero iniciar o ano de 2022 estudando para um concurso público. E agora, o que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Primeiro você vai se inscrever no canal para poder estar fortalecendo, já que nós estamos iniciando, é um canal novo, batemos agora uma meta de 400 inscritos, estamos indo para uma meta de 500 inscritos. Então se inscreva no canal, ative o sininho e desde já eu te agradeço. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, planejamento. Como um bom militar, a primeira coisa que nós temos que fazer é o planejamento. Você deve se planejar. Como assim, professor, eu devo me planejar? Você deve pensar em qual concurso você quer fazer, qual é o curso que você quer fazer. Você quer fazer um curso para a área de segurança pública? Você quer fazer um curso para os tribunais? Você quer fazer um curso para Correios, para Petrobras? Então você deve se planejar pensando qual é o concurso que eu quero fazer, qual é a área que eu quero para minha vida, onde que eu me encaixo melhor, eu tenho condições de pagar um curso, qual curso preparatório eu vou fazer, eu tenho condições de estudar em casa, eu tenho uma boa base, consigo estudar em casa, acompanhando alguns vídeos no YouTube. Então, todo esse planejamento você deve fazer antes de se empolgar e comprar os cursos com promoções relâmpagos. Se inscreva nesse curso hoje, senão você vai perder a promoção de 70% e você empolgado lá se inscreve para aquele curso, passa 2 meses e você para de estudar. Então, o primeiro ponto importante para você não passar por isso, que eu não sei nem quantas vezes eu passei por isso, é o planejamento. Bom, partindo do princípio do planejamento, vamos se dizer que você escolheu ser um policial civil, ser um policial militar. Então, o que você pode fazer a partir daí? Se você estudar para Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Federal, automaticamente você consegue fazer as demais provas para a área de segurança. Ou se você estiver estudando para a Polícia Civil, você já está com uma bagagem que você pode fazer quase todos os concursos para a área de segurança pública. Seja policial penal, seja polícia militar, seja polícia civil, rodoviária federal ou federal. Tá conseguindo entender? Com um único tiro, você consegue abranger vários concursos. Como assim, professor? Vamos se dizer que você mora em São Paulo e quer ser policial civil de São Paulo. No último concurso de policial civil de São Paulo, caiu o direito constitucional, caiu o direito penal, caiu o processo penal, caiu o direito administrativo, caiu o raciocínio lógico, caiu a informática. Ok? Vamos se dizer que agora você não passou nesse concurso, mas vai abrir a Polícia Rodoviária Federal. Sabe o que vai cair lá? Direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico, penal, processo penal, basicamente as mesmas matérias que você estudou. No mesmo sentido, questões muito parecidas, talvez a mesma banca. Então, por isso que é importante você fazer um planejamento. Talvez você está olhando agora para mim falando, professor, eu não quero nada com a área de segurança, eu não gosto de fazer barra, eu não gosto de correr, eu não gosto de mexer em arma, eu quero fazer para o Tribunal de Justiça. Ok, você escolheu a área de tribunais. Você escolheu a área de tribunais, então, perfeito. O que você vai estudar para o Tribunal de Justiça, você também estuda para o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho. Por quê? Porque a base é a mesma. É claro que as partes específicas, como direito eleitoral, direito do trabalho, regimento interno, algumas coisas vão mudar, mas bota aí 60% vão ser as mesmas coisas que você já estudou. Então é por isso
que é importantíssimo você fazer a primeira parte dessa dica que eu te dou, é o planejamento. Segunda dica, organização. Bem, você tem que se organizar. Você já passou pela primeira dica, que é o planejamento. Você já se planejou, você já sabe qual concurso você quer, você já sabe se você vai estudar em casa, se você vai adquirir um curso preparatório, qual curso preparatório é o melhor em relação a custo-benefício, se você tem condições de pagar o melhor curso preparatório, enfim, você já se planejou. Qual é a parte importante agora? É a organização. Você precisa aprender a ser um concurseiro. Primeiro ponto que você tem que aprender em ser um concurseiro é que você não estuda para passar. Não, que isso, professor? Não, não. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Você vai estudar até passar naquele concurso. Então é por isso que é importante você se organizar. Por que é importante eu me organizar? Você tem que saber quantas horas você consegue estudar, ok? Vamos se dizer que você consegue estudar 3 horas líquidas por dia. 3 horas líquidas. Depois nós vamos bater um papo qual é a diferença de estudar 3 horas e de estudar 3 horas líquidas. Então eu consigo estudar 3 horas líquidas. Então você tem que se organizar para poder estudar aquelas 3 horas líquidas. Mas eu não consigo estudar essas 3 horas líquidas direto. Eu estudo 1h30 pela parte da manhã e 1h30 à noite. Beleza, mas você tem que estudar as 3 horas líquidas. Eu consigo estudar 4 horas líquidas. Você então tem que se organizar. Segunda-feira, qual é a matéria que eu vou estudar? Terça-feira, qual é a matéria que eu vou estudar? Não adianta nada hoje você estudar direito penal e à tarde, hoje pela manhã você estudar direito penal e à tarde você estudar raciocínio lógico. São matérias totalmente distintas, são matérias que elas não estão se casando. São matérias que não estão se casando. Então hoje você vai estudar o quê? Direito penal e processo penal? Perfeito. Amanhã você vai estudar o quê? Direito civil e processo civil? Perfeito. Depois de amanhã você vai estudar direito constitucional, direito administrativo e direito tributário? Perfeito. São matérias que se casam. São matérias que se interligam de uma forma ou de outra. Uma coisa que você vai ver em uma vai te ajudar em outra. Então, você se organizar, a maneira como você vai estudar, a forma como você vai estudar, o horário que você vai estudar, o tempo que você tem para estudar, as matérias que você tem para estudar, ok? Você pegou o último edital, você viu que português é peso 2, então você sabe que tu tem que ter um foco maior aonde? Em português. Você viu que a legislação específica é peso 3, então você vai focar o quê? Legislação específica. Então, depois do planejamento, vem a organização. Se organize, que com certeza, com esse segundo passo, você já está rumo à sua aprovação. Terceira dica. Disciplina. A terceira dica é o quê? Disciplina. Você precisa ter disciplina. E eu falo isso não como uma estratégia militar, porque eu falei de planejamento, estou falando de disciplina. Não, isso aqui é para qualquer área da sua vida. Você tem que se planejar, você tem que se organizar. E para concurso público, uma coisa importantíssima é o quê? Você ter disciplina. Não adianta nada hoje você estudar 3 horas, estudar 5 horas, estudar 8 horas líquidas, se você vai ficar 3 dias sem estudar. Porque você foi pular carnaval, porque você saiu no final de semana para praia, porque você foi esparecer a cabeça na quinta e só voltou na terça-feira. Então não adianta nada, você tem que ter disciplina. É por isso que aquela pessoa que é casado, que tem filhos, tem que trazer o sustento para casa, que só consegue estudar 2h30 por dia, mas estuda 2h30 por dia, acaba passando primeiro do que um jovem que tem 20 anos, que não trabalha, que não tem filho, que não é casado, que ainda mora com os pais. Por quê? Porque às vezes esse jovem não tem disciplina. Então a parte da disciplina é muito importante. Então se hoje você tem que estudar português, você vai estudar português. E hoje você vai estudar 4 horas líquidas, então hoje você vai estudar 4 horas líquidas. E hoje é um dia que eu tenho que fazer 50 exercícios,
Então, hoje eu vou fazer 50 exercícios. Eu tenho que ter uma disciplina, porque através disso eu vou ganhar uma educação de concurseiro. O que é educação de concurseiro? É respeitar todos esses passos, todas essas dicas que nós tivemos até agora. Isso é o concurseiro educado, é o concurseiro que se planeja, que se organiza e que ele tem a disciplina. E com a disciplina é o que vai fazer você dominar aquela matéria. É o que vai fazer você dominar o que é mais importante. Por exemplo, eu tenho que estudar sintaxe. Eu vou estudar sujeito, transitividade verbal e tipos de predicativo. Ok, então eu tenho que estudar sujeito, transitividade e tipos de predicativo. Essa é a minha disciplina. Se hoje eu estou organizado para estudar isso, então eu vou estudar isso. Não importa o que aconteça, eu vou estudar isso. Ok? Essa parte é muito importante, uma das mais importantes das 5 dicas que eu estou te dando. Quarta dica, paciência. A quarta dica é paciência. Talvez, se você procurar pelo YouTube, você não vai encontrar as pessoas falando de paciência, porque nós vivemos num momento onde as pessoas querem tudo de imediato. Não, eu pago, eu quero agora. Não, eu peço, eu quero agora. Não, eu entro na faculdade e eu já quero me formar agora. Quero fazer faculdade que eu vou me formar um ano e meio. Quero fazer faculdade que eu vou me formar em 1 ano. Quero fazer faculdade que eu vou me formar em 2 anos. Vou fazer uma pós-graduação e vou me formar em 4 meses. Hoje é tudo algo imediato. Então, tenha paciência. Esse ponto é o que vai fazer me dizer se você vai conseguir ser aprovado para o concurso que você deseja ou se você não vai conseguir ser aprovado. Porque muitas das vezes você quer esse concurso aqui e você está estudando, você está correndo atrás, passou para outro concurso, mas você tem a paciência. Você sabe, não, eu estou nesse temporário. Esse aqui é um concurso escada, como nós chamamos. Concurso escada. Eu estou utilizando isso aqui só de escada para chegar no meu objetivo. Eu fiz esse planejamento, eu fui organizado e eu vou passar. Eu quero ser do Tribunal de Justiça, então você vai ser do Tribunal de Justiça. Não, eu quero ser policial federal, então você vai ser policial federal. Não importa se você passou ali para a polícia militar primeiro, se você passou para a polícia civil, o teu foco é o quê? É você ser policial federal. Então é paciência. E não importa se você está tentando há 1 ano, há 2 anos ou há 3 anos. Uma hora você vai passar. Por quê? Concurso público é igual fila. Concurso público é igual fila de banco. Uma hora vai chegar a sua vez. É impossível. Escuta o que eu estou te falando. Preste atenção aqui, lá no celular. Escuta o que eu estou te falando. É impossível você seguir essas dicas que eu estou te dando e você não passar num concurso. Ao menos em um concurso. Eu, um testemunho da minha própria vida, eu entrei no final de 2004 para poder estudar para um concurso. Aí lembra daquilo que é bom nós, no planejamento, escolher uma determinada área? Eu queria um concurso numa área militar. Eu queria ser militar. Então eu estudei para ser sargento do Exército. Mas eu sabia que eu estudando para sargento do Exército, eu poderia passar para aprendiz de marinheiro ou para fuzileiro naval. E hoje eu sou fuzileiro naval, sou sargento fuzileiro naval. Então o planejamento que eu fiz, quero ser sargento do Exército. Mas no ruim de tudo eu consigo passar para fuzileiro naval. Passei para fuzileiro naval. Professor, mas o senhor acabou de falar que se eu tenho um foco de ser sargento, então eu tenho que continuar estudando para aquele foco. Eu queria ser militar. E eu consegui ser militar e realizar o meu objetivo, o meu desejo dentro do Corpo de Fuzileiros Navais. E depois que eu entrei, depois que eu fui a cabo, depois que eu fui a sargento, eu realizei o meu maior sonho, que é dar aula. O meu maior sonho é dar aula, era ter um curso preparatório, era trabalhar dando aula, era poder lecionar, era poder fazer mentoria. Então, isso sempre foi algo que eu quis fazer, faço isso desde o ano de 2007, tenho amigos que estudaram comigo, que hoje são sargentos da Marinha do Brasil, fizeram a prova de aprendiz de marinheiro, são sargentos fuzileiros navais, teve amigo que estudou comigo, que passou para sargento músico, sargento da ESA, eu até brinco com todo mundo que o cara estudou comigo, passou para sargento da ESA, e eu mesmo não passei, mas eu amo lecionar, eu amo dar aula, então eu abri mão de continuar fazendo concursos, isso num determinado momento, ok? De continuar estudando para concursos para fazer a minha faculdade,
fazer as minhas pós-graduações, fazer uma outra faculdade. Então, eu dediquei e venho dedicando a minha vida nesse sentido, para te oferecer o melhor, para quando você ter aula comigo, você ter a melhor aula do mundo comigo, ok? Mas a paciência, ela não quer dizer que você vai passar no primeiro. Eu não passei. Eu entrei em 2004 e eu passei em 2006. No final de 2004 eu fiz a ESA, mas tinha acabado de entrar no curso, eu não sabia nada. Em 2005 eu tinha muita chance de passar, por imaturidade de prova eu acabei não passando. E em 2006 eu acabei indo para Fuzileiro Naval. Então foi ali em média de 1 ano e meio estudando. Então nada é de imediato, e para um concurso relativamente mais tranquilo que uma Polícia Federal, que uma Polícia Rodoviária Federal. Então, não seja o que? Imediatista. Achar que você vai entrar no curso agora e você tem que passar agora. Tenha paciência, porque vai chegar a sua vez. Alguma hora vai chegar a sua vez. Você vai conseguir passar no teu concurso, mas para isso você tem que ter paciência. Quinta dica: fé. A quinta dica é a fé. Eu não estou pregando sobre religião. Você tem que ser cristão evangélico, você tem que ser católica, você tem que ser espírita. Não, estou falando de fé. E o que é fé? Fé é o firme e forte fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, a gente acredita que vai acontecer. Fé é quando um ente querido nosso está no leito do hospital e o médico fala que não tem mais jeito e você tem fé que Deus vai curar. Isso é fé. Eu tenho a minha fé. Eu tenho fé em Deus. Eu sou cristão evangélico. Então, a fé é a parte mais importante que tem da dica, das 5 dicas para que você possa iniciar a sua vida de concurseiro no ano de 2022. Tenha fé que você vai conseguir passar, tenha fé que você vai passar nessa prova, porque se você vai iniciar tudo isso não sabendo se você vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Eu costumo dizer o seguinte: você quer estudar comigo? Quero. Você quer me ajuda? Quero. Tá bom, vou te ajudar. Você está disposto a você dar o seu melhor para passar na prova? Ah, eu até quero muito, mas, sabe, eu sou burrão, eu não estudei direito. Cara, não tem essa que eu sou burrão, não. Eu estava na 8ª série com 18 anos. Eu estava na 8ª série com 18 anos. E, devido à minha fé, devido a acreditar que eu seria militar, devido a acreditar que Deus me botaria dentro das Forças Armadas, eu fui até conseguir. Então, tenha fé que com certeza você vai conquistar os seus objetivos. Olha, eu bati a minha cara diversas vezes. Eu estava conversando com a minha esposa que eu, em torno de 10 provas de concurso, eu fiquei reprovado. Gente, não é nada de imediato. As coisas não são de imediato. Ó, 40 questões para bombeiro no ano de 2008, eu fiz 36, eu não entrei nem na rela. Não entrei nem na rela, 36 questões. Eu fiz 2 vezes agente educador, também algo de 40 questões, fiz 30 e poucas, nem entrei na rela. Eu fiz pra ESA 2 vezes, né? Não passei. Fiz pra ESA 2 vezes, não passei. Fiz 2 vezes a prova de taifeiro de aeronáutica, foi até o melhor concurso que eu fiz na minha vida. Na minha segunda prova, eu fui o segundo, terceiro ali da reserva. Acabei não entrando, era taifeiro de aeronáutica, era um curso bem tranquilo, ninguém pediu para ir embora, ok? Não passei na primeira prova de cabo, eu passei na segunda prova de cabo. Então, só do que eu me lembro por alto aqui foram 8 concursos. Só do que eu me lembro por alto foram 8 concursos. Fora os 2 concursos aqui que eu não estou lembrando, que eu não botei aqui no roteiro para poder falar para vocês dos concursos. Mas foram em torno de 10 concursos que eu fiz. Óbvio, alguns eu já estava dentro da Marinha, eu já estava dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, mas eu acabei não conseguindo lograr êxito. Então, quando eu fui a cabo, quando eu passei e fui a cabo, foi onde eu abri mão de fazer concursos públicos para poder fazer a minha faculdade. Então, fiz a minha primeira faculdade de Direito. Hoje, eu estou me graduando em Matemática, fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, amo dar aula em Direito Constitucional, e estou terminando 2 pós-graduações, uma de Direito Penal e Processo Penal e outra de Direito Administrativo. Então, tenha fé. Pegue essas dicas,
Amarra essas dicas assim, ó, na sua mão, coloca no teu coração e leva ela adiante. Comenta aqui se deu certo ou se não deu certo, ok? E para você que ficou até aqui no final, eu quero te agradecer por a oportunidade de você estar me ouvindo até aqui, de você acreditar que essas dicas vão ser importantes para a tua vida. Novamente, eu peço para você estar ajudando o nosso canal, estar se inscrevendo. Temos aí 3, 4 meses de canal e estamos sempre colocando materiais, seja de matemática, seja de português, seja de direito, direito constitucional, direito penal, direito do consumidor. Temos tantos quadros que tentamos fazer aqui para poder oferecer o melhor para vocês, ok? Temos que melhorar muito, melhorarmos o nosso microfone, a nossa webcam, nossa parte de iluminação, mas conforme nós formos crescendo, com certeza nós iremos melhorando para te dar o melhor, ok? Então, professor Ricardo Oliveira, com as 5 dicas para você iniciar o seu ano e passar para um concurso público. Fui!